Ok, gente, tudo bom com vocês? Então, olha, hoje a gente vai estar falando sobre a terceira lei, né, do Bert Hellinger. Existem as outras duas, já está gravado, vocês podem estar verificando, tá? Na plataforma. O outro pessoalzinho pode aguardar, que eu vou estar enviando, ok? E, assim, esse tema ele é muito controverso e ele gera muitas questões. E eu quero realmente que vocês se coloquem e façam as perguntas. Por quê? Uma das principais informações que a gente precisa estar tirando durante um sistema de constelação, quando você está montando, independente dele ser em grupo ou ele ser individual com os bonecos, é estar identificando quais as leis que estão sendo rompidas. Oi, Dani. Quais as leis que estão sendo rompidas, não estão sendo é, preservadas e atuantes dentro do sistema familiar. E por ali, né, reconhecendo quais são essas leis, já é o caminho para a gente estar encontrando aquelas tais curas que a gente escuta o pessoal falando quando está fazendo a constelação. E todas elas, né, essas leis, elas não dependem da pessoa aceitar ou não. Por isso que eu falo que as leis elas são controversas, elas criam um pouquinho de clima. Por quê? Porque tem leis não é para ser discutida, a lei é para ser aceita e cumprida. E a nossa sociedade, ela pisa muito na bola com relação a alguns padrões, e vocês vão perceber conforme for conhecendo um pouquinho mais a constelação, começar a observar, principalmente ao redor, porque agora vocês vão se tornar observadores em todas as situações para entender como que funciona a dinâmica de uma família. Então vocês vão ficar olhando tudo. O pessoal numa padaria, o pessoal numa farmácia, no mercado, a própria família principalmente, para começar a reconhecer quais são as leis que de repente as pessoas não estão cumprindo. Então, você concordar ou não, eu, né, nós todos concordarmos ou não com a lei, não implica que ela não deva ser cumprida. É igual a lei da gravidade. Não adianta você cismar que, não, eu não vou cumprir a lei da gravidade e pula de um prédio de 10 andares. Ela vai agir da mesma forma. E tudo no universo, ele está sujeito a orientação, né, e acompanhamento para manter a organização por conta das leis. E o Bert Hellinger, né, como sempre, falo que eu tiro o chapéu para ele conseguiu está verificando e identificando quais são as principais leis que atuam dentro do universo familiar. Então ele tem, né? Tem a lei de pertencimento, tem minha gatinha, tem a lei de pertencimento, tem a lei de hierarquia e tem essa lei que é a lei de equilíbrio, ok? E hoje a gente vai estar falando sobre ela. A lei de equilíbrio é uma das que a gente mais peca e peca feio. Por quê? Porque nós achamos muitas vezes que o fato de nos doarmos para alguém já nos faz assim pessoas melhores, vamos colocar. O slide tem uma imagem, Dani, tem uma imagem. Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo, que já deve estar com algum probleminha, tá bom? Então, assim, a gente foi criado por conta até do processo religioso, né? Eu falo que por processo religioso, esse tipo de coisa, a achar que quanto mais se dá, melhor se é. E às vezes, nessa dinâmica, né, de vício religioso, né, de imposição de uma crença religiosa, às vezes a gente acaba é, extrapolando e desequilibrando o processo de dar e receber. Então, o que a gente vai frisar hoje? Você vai identificar justamente, né, conforme for passando, você já começa a observar-se. Né? Primeiro, a pessoa que a gente analisa são sempre os mais próximos, e a pessoa mais próxima de nós somos nós mesmos. E comece já nessa coisa de tentar identificar o que é que está rolando, tá bom? E as dúvidas pode estar colocando aí que a gente vai respondendo, tá?
Eu vou precisar, eu não gosto de ler, não. Eu gosto de estar falando. Ah, viu? Eu prefiro estar falando, antecipando as falas, tal, mas nessas eu vou ter o cuidado de estar lendo um pouco com vocês. Porque até para vocês irem assimilando melhor a história do que eu só ficar falando, 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 tá bom? Então vocês vão ter um pouquinho de paciência, porque vai ter alguns parágrafos que eu vou fazer questão de ler para ficar bem amaciadinho assim para vocês digerirem melhor a coisa. Porque vai rolar, vai rolar uns puts, como fala o pessoal por aí, tá bom? Então, ó, deixa eu fechar ali. Tá? Então, a lei de dar e receber, também chamada de lei do equilíbrio de troca, foi observado nos grupos sociais por Bert Hellinger como algo de fundamental importância para o funcionamento e manutenção dos sistemas de uma forma geral. Tá? Então, ele coloca assim, que qualquer tipo de sistema familiar, qualquer sistema de grupo, ela vai ter, sofrer efeito dessas leis. Não importa se esse grupo é um grupo de animais, se esse grupo é uma empresa, toda vez que houver um grupo de pessoas que elas precisam estar trabalhando entre si para poder ter um convívio social, essa lei ela aparece, tá? Então, ó, todo ser é dotado de capacidade de troca, oferecendo a outros seus dons, capacidades e habilidades e recebendo daqueles o que for importante para satisfazer suas necessidades de sobrevivência, crescimento e desenvolvimento. Então, a primeira coisa, tá? Todos nós temos o que compartilhar um com o outro. Não importa se aquela pessoa ela mora lá num cantinho, escondidinho, simples de tudo. Não, ela sempre vai ter alguma coisa para oferecer para a sociedade. E às vezes a gente tem essa distorção. E nessa coisa, tá, de dar, você precisa receber alguma coisa em troca. Tudo aquilo que nós oferecemos para as pessoas, nós merecemos ter alguma coisa dela em troca. Então, não é somente as trocas com relação a valores financeiros, as trocas de carinho, as trocas de reconhecimento, de apoio, de atenção, tudo só se mantém equilibrado quando você tem uma troca. E é justamente na hora, né, da gente valorizar as coisas que está oferecendo para o outro é que a gente começa a pecar. Porque existe um conceito, né, de igreja, conceito religioso, que diz, né, que você precisa dar para receber. Mas na verdade a gente precisa trocar, não é dar. Porque dar passa a sensação de que só você está fazendo a sua parte e o outro não está retribuindo. Então, quando você, por exemplo, dá um bom dia para a pessoa, ela tem que retribuir você com um bom dia. Por quê? Porque a energia, ela precisa estar sempre em movimento. E o que faz com que a energia se movimente é justamente esse padrão de troca. Ok? Então, por aí, tá? Você já começa a perceber como a gente peca em algumas situações e mais para frente vai ficar um pouco pior. Isso a gente está falando com relação a um comportamento. Só que isso se repete dentro das famílias. E se repete de forma até, vamos dizer assim, bastante deficiente. Né? Podia usar um termo mais pesado, mas acho que deficiente cabe. Por quê? Porque a gente não observa esse tipo de troca entre todos os membros da família. Geralmente o que acontece é alguém dando muito e o outro absorvendo muito, criando um desequilíbrio de família e que acaba formando um padrão, e esse padrão acaba se repetindo de geração em geração e acaba criando um déficit de energia. Tá? A gente vai perceber mais para frente, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Já vão pensando. Já é para ficar imaginando já, ok? Então, ó, uma relação equilibrada, né, é quando ambas as pessoas compartilham mutuamente, dando e recebendo, né, que cada um é capaz, né, daquilo que cada um é capaz,
e uma relação que promove o amadurecimento, a liberdade e o bem-estar. Hum, nós vamos aprender. Vamos pelo menos ter uma noção para começar a observar, tá? Então, assim, olha, é lógico que essas trocas, né? Quando a gente fala em troca, a gente diz em valor de energia. Então, às vezes, você está oferecendo para a pessoa alguma coisa que ela não vai te devolver na mesma moeda, vamos colocar assim. Mas ela pode estar retribuindo de uma outra forma em um outro momento. De repente, naquele momento, ela não tem como. Então, por exemplo, você tem um amigo, né? E esse amigo, ele está passando por uma dificuldade, tal, papapá. Você vai lá e troca com ele a sua vivência para trazer um pouco de alento para aquela dificuldade que ele está passando ali. Então, naquele momento, ele pode não estar podendo te retribuir, vamos colocar assim, da mesma forma. Mas isso não impede que num outro momento, numa situação até diferente, ele esteja presente também para poder te dar um apoio. Isso é uma troca. Quando é que começa a ocorrer as descompensações? Aquele amigo está com problema hoje, você vai lá e acalenta, tal. Passa daqui uma semana, ele volta outra vez, você acalenta, tal, tudo bem. E isso se torna um vício. Todas as vezes que ele está descompensado, seja lá por que motivo for, ele vai em você como sendo uma fonte segura para ele estar sugando aquela energia sua, para ele se sentir bem. Então, nesse momento, já está acontecendo um desequilíbrio. Ele está, né, usando muito da sua energia. Não importa se isso daí é um dinheiro que está pegando emprestado, se é um conselho, se é um coro, não importa. Você está trocando, está trocando. Se nesse momento você só está doando e não está vendo nenhum tipo de retorno, e a pessoa faz daquilo como se fosse um vício, toda vez que ele precisa de um calorzinho, é atrás de você que ele vai, isso já está em desequilíbrio de relação com relação à parte de dar e receber. Já está desequilibrado essa relação. O que acaba acontecendo quando alguém, né, só dá e nunca recebe? No primeiro momento, a pessoa ela vai começar a ficar desequilibrada energeticamente. Depois ela vai começar a ficar desequilibrada emocionalmente. E se ela não toma, né, se ela não tomar cuidado e tomar uma atitude e falar para a pessoa, ó, chega, já deu, agora, né? Ela vai acabar se afastando totalmente daquela pessoa para manter a integridade dela. Então a gente percebe que isso acontece muito nessas relações, né, de vampirização, né, de vivo para vivo. Né? Por quê? Porque o outro acostuma só sugar. Ele, na verdade, tem um comportamento de vampiro, tá? Então, às vezes, a gente acaba se exaurindo completamente, fica totalmente de saco cheio da pessoa, né? E às vezes não tem coragem de pegar e cortar aquele relacionamento de parasitismo que está acontecendo. Aí o que vai acontecer? Quando uma outra pessoa realmente precisar, você não vai ter o que compartilhar com ela, porque aquele outro sugou tudo. Então, esse tipo de relacionamento, isso não é amizade. Porque um amigo, ele tem bom senso. Isso daí são pessoas que são vampiras. Elas têm esse hábito de ser vampira. Quer ver outra situação? Você está fazendo um atendimento, né? Que vocês são todas terapeutas, só a Maria, mas a Maria acho que trabalha também com terapia, se não me engano. Eu sei que ela é professora. Né? Então vamos supor que vamos colocar um cliente. Você tem um cliente lá, tal, você está tratando dela, e ela é muito fofa, ela é um amor, né? Ela sempre fala que você é sensacional, nossa, que graça, ainda bem que você está na minha vida, lá. Né? E a gente acha tão bonitinho ela falar isso, tal. Não é? Eu sei, Maria. Aí chega sei lá, um final de semana, um sábado, 10 horas da noite, eu tô narrando uma coisa que aconteceu comigo. Agora nós somos amigas de verdade, tá? Com essa moça, mas não foi brincadeira. Aí chega um sábado, 10 horas da noite, ela me liga, 10 e pouco, quase 11 horas da noite, né? Isso no tempo que não tinha o WhatsApp, porque tem gente que no WhatsApp é pior ainda do que ela, né? Não tem o menor senso.
Meia-noite, 1 hora da manhã, tá passando coisa pra gente. Eu não sei que falta de senso é isso, mas tudo bem. Me ligou porque ela estava no meio de uma discussão com o marido e ela queria saber minha opinião, como que eu podia ajudar. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que está brigando com o marido às 10h30 da noite no sábado? Eu estou aqui na minha casa, junto com a minha família, dando atenção pro, na época eu era casada, né? Dando atenção para minha família, a pessoa me liga às 11 horas praticamente da noite, num final de semana, para me pedir ajuda para resolver um problema com o marido. Poxa vida, eu sou terapeuta, tenho horário de trabalho, horário comercial, tal, né? Mas a gente besta acaba fazendo o quê? Aceita, não é? E vai lá, né? Dá mais energia sua, por quê? Porque se ela paga pela consulta de 1 hora e meia, a gente coloca, ó, se você precisar de alguma coisa, mas a gente fala até por uma questão de cortesia. Eu acho que o bom senso tem que partir do outro lado, não é verdade? Então, no relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, se um começa a oferecer muito e o outro não retribui no mesmo nível, vai haver uma descompensação e vai haver perda de energia e vai haver perdas de amizade e outras coisas mais. Ok? Deu para começar a perceber? Vai ficar pior, não se preocupa, tá? Então vamos falar, né? Vamos começar pelo começo, né? Como diz. A constelação familiar, o básico dela, o basicão, é sempre a família, o núcleo principal de desenvolvimento de toda a dinâmica são as relações familiares. E dentro do conceito familiar, a gente pega um núcleo. Então, a gente vai ficar o tempo todo falando dos pais, né, e o relacionamento dele com os filhos. Por quê? Porque é justamente desse tipo de relação que aparecem os vícios, as maldições de família, a repetição de padrão, ok? É lógico que de vez em quando, dentro do sistema, quando a gente monta tal, de vez em quando aparece lá, né, um problema com um primo, um tio, mas é muito difícil. Geralmente acaba rolando dentro desse padrão. São os pais e os filhos. E os filhos dos filhos e os avós, entendeu? É dentro dessa dinâmica, ok? Então, o que acontece, né, no equilíbrio entre pais e filhos? É, os pais, independente deles terem criado os filhos, eles estão na ponta do iceberg. São eles, tendo convivência com os filhos ou não, que a gente tem que ter gratidão. Aí fala, poxa vida, meu pai eu nem sei quem é, esse indivíduo nunca apareceu. Minha mãe me jogou na lata do lixo e alguém que me encontrou ele levou. Hã? O meu pai, ele era um pai abusivo. Minha mãe, ela me tratava sempre muito mal. Então, o que a gente está levando em consideração aqui, né? O que é que a lei determina? Que independente do tipo de relação que a gente teve com os nossos pais, nós somos devedores deles para sempre, enquanto a gente estiver em vida. Por quê? Porque a nossa vida só foi possível porque eles permitiram. Então, esse sentimento de gratidão não pode sofrer alteração por conta do que eles foram. Porque a gratidão que a gente tem por eles é por ter nos trazido a vida. Como eles conduziram as coisas é uma outra questão. Mas com relação ao fato deles terem nos trazido para cá, a gente tem que ser grato. E isso é muito difícil para as pessoas digerirem por conta dessas questões que eu já levantei e outras muito piores que tem por aí. Quando a gente perde essa conexão de gratidão com os pais,
a gente fica desconectado de toda a energia de aprendizado de todos os nossos descendentes anteriores e acaba interferindo também para os descendentes nossos, os nossos filhos. Por quê? Porque existe uma coisa, né, chamado campo mórfico, que é o que uma das coisas que a gente mais estuda e observa dentro de um sistema familiar, que ele diz o seguinte: é, tudo aquilo que a gente aprende na vivência e que de alguma forma faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida ou tenha condições de garantir a sobrevivência. Essa informação de aprendizado é passado, não é de forma genética, inclusive essa expressão campo mórfico seria o que a gente conhece mais por consciente coletivo. Só que como ela foi pesquisada, né, por um biólogo tal, a gente já tem essa aula gravada, tá? Mas eu vou estar citando. Esse biólogo, ele colocou em forma científica o que a gente conhece como campo mórfico. E o que acontece, né? Consciente coletivo, desculpa. O que acontece, né, dentro desse consciente coletivo? Tudo aquilo que serviu para te proteger, para garantir a sobrevivência daquele grupo familiar, ele é transferido para os descendentes em forma de conhecimento. Então, às vezes, a gente está passando por uma determinada situação e tem meio que uma intuição. Essa intuição pode estar associada, né, entre outras coisas, justamente a esse campo mórfico que a gente está falando. Quando a gente não tem essa conexão com os pais, exclui os pais, porque quando você não tem esse sentimento de gratidão, não reconhece que realmente, se não fosse por eles, você não estava aqui, que eles podem ter sido os piores pais do mundo, mas ainda assim, né, eles se propuseram, independente de qualquer coisa, tal, né, e me trouxe para cá, a gente perde uma parte da conexão com os nossos descendentes e automaticamente a gente perde parte desse aprendizado. E é muita coisa. Parece que é pouco, né? Você pensa, mas, não, poxa vida, mas minha avózinha, né? Ela era índia, né? Casada com um escravo. O que ela podia passar para mim? Gente, olha a descendência indígena minha. Todo em conhecimento. Hã? Se eu não reconheço o meu pai, né? Que é essa descendência dele, automaticamente eu fico com dificuldade de assimilar essa parte de conhecimento. Então pensa eu, né, aqui trabalhando como terapeuta, perder uma bagagem dessa de conhecimento ancestral de escravos e índios. Não consegui me conectar. Fora a força que eles têm de sobrevivência, de derrubar barreiras, de enfrentar as coisas. Então, né, a mesma coisa por parte da minha mãe. A minha avó era descendente de portugueses. Então pensa, né, todo esse pessoal da navegação, aquela cultura que eles trouxeram da Europa, tal, tudo isso passando para mim, através da minha mãe. Então, quando a gente não reconhece, não tem gratidão pelos pais, a gente perde essa conexão. Aí você fala assim: "Ah, mas meu pai era um bandido, né? Minha mãe era uma prostituta. Eu não preciso de nada desse, não quero nem saber deles", já renega, né? Que entra naquela coisa da exclusão, que também faz parte de uma outra lei chamada de pertencimento, que está lá atrás, tá? Gente, você acha que uma pessoa que ela foi prostituta não tem nada para explicar para a gente? Olha a vivência que ela tem. Então, às vezes, quando você exclui uma pessoa, você exclui tudo aquilo que ela podia estar compartilhando com você. Por isso que essa coisa da gratidão é uma das principais formas de manter o sistema funcionando. Tá? Então, o que acontece geralmente, né, entre os pais? Vamos pegar agora uma situação mais comum. Né? Não vamos pegar extremos. Vamos pegar uma família relativamente bem estruturada. Vamos colocar estruturada, não vamos nem colocar bem nem mal. Uma família estruturada.
Então, tem os pais, que são responsáveis pelos filhos, pela sobrevivência dos filhos, pela educação e esse tipo de coisa. Então, o que geralmente acontece dentro desses relacionamentos? Quando existe equilíbrio, os pais, eles têm um relacionamento com os filhos, de estar nutrindo e passando informação para ele ter condições de sobrevivência. Quando chegar na idade dele, bonitinho e tal, né? Agora já cresceu, você já está trabalhando, você, né, já sabe se virar. O filho vai construir outra família e os pais ficam de boa em casa. Isso seria o equilíbrio. Onde aparece o desequilíbrio do relacionamento com os pais? Né? Que agora é que o bicho pega. Onde é que aparece esse desequilíbrio? Então vamos passar no outro. Né? Então, a ordem é o quê? Os pais criam os filhos e os filhos vão se tornar pais. Quando é que acontece o desequilíbrio? Vou ler aqui para ficar mais tranquilo. É exatamente quando essa ordem é invertida que começam os problemas familiares. Essa ordem. Os pais criam os filhos serão pais e vão embora. Nas constelações, percebemos muitos pais presentes de corpo, mas com suas mentes voltadas para seus conflitos íntimos. Então, aqui, né? Pegando na forma de relacionamento que ele tem com o filho. Lembra que eu falei que lá ele criava o filho, né, passava informação e tal? Então, quando o pai ou a mãe, né, os pais, eles deixam de ser nutridores com relação à sobrevivência desse filho, a dar aquele apoio para ele poder se tornar uma pessoa responsável e seguir sozinha, e começa simplesmente a abandonar os filhos, deixar que a escola crie os filhos, que a internet crie os filhos, ou simplesmente não tem nenhum tipo de convivência com aquela criança, ela é meio que solta, né? Eles acham que é como se fosse, né? Não, filhos que se criam sozinhos, já começa o desequilíbrio na coisa. Por quê? Porque ele não está sendo aquele nutridor que aquela criança, né, que aqueles filhos precisam. Então, aquela coisa que ele tinha que passar o conhecimento, que nem a gente vê, por exemplo, vou pegar uma tribo, né? Então, eles pegam a criança, mostram, olha, é assim que a gente faz uma flecha, é assim que a gente monta um arco, é assim que a gente pesca. Imagina se nessa tribo, o pai, né, do índiozinho, tem, meu bem, tem. O pai do índiozinho, né, fala pra ele, se vira aí, faz qualquer coisa. Não sei. Fica quieto, vou te dar o peixe, você fica quietinho. Pai, eu quero aprender a pescar. Não, eu vou trazer o peixe para você. Eu não tenho tempo para ir pescar com você. Então, isso já é um desequilíbrio. Que vai acabar gerando outros desequilíbrios mais para frente. Tá? Aí vamos pegar o comportamento desses pais com os pais dos pais. Essa é uma situação que a gente puxa lá atrás. Quando a gente coloca na constelação, aparece assim, ó, parece brincadeira. Vocês vão constatar comigo. Você pega uma pessoa que ela fala assim: ai, eu não consigo resolver nada, não consigo decidir nada, independente se é homem ou mulher, tá? Eu não consigo decidir nada, as minhas coisas, elas não andam, eu sou muito inseguro, eu sou muito indeciso e tal. Aí tá bom. Aí você pega e coloca lá os pais, né? Vamos colocar seu pai, sua mãe aí e tal. Quem como que é o comportamento da sua mãe? Minha mãe, ela é atirada, ela é assim, tá. Tá, como que é o comportamento do seu pai? Meu pai é muito inseguro, ele é muito indeciso. Sempre a minha mãe que toma a frente das coisas. Olha só, quem é que ele está copiando? De quem está vindo a energia? Então, sempre, gente, a dificuldade que nós temos, imagina, sem problema, André. Seja bem-vinda, tá? Foi a chuva, tá? Então, assim, olha, independente do problema que nós estamos apresentando, ele sempre vai ter alguma coisa semelhante a um dos nossos pais. Olha, é certo.
E se não for uma forma de. A mesma coisa acontece nas partes positivas. Quando a gente pega, né, tem um comportamento legal, por exemplo. Eu não gosto de coisa errada. Se fizer alguma coisa errada, eu viro onça. Né? Esse tipo de comportamento está associado a um dos pais. Um deles se comporta assim, não deixa nada barato. Tá? Por quê? Porque eles são as nossas referências. E eles estão também representando, né, refletindo algo que os pais dos pais também tinham. Por isso que quando a gente não encontra, né, encontra algum problema aqui, né, no constelado, e a gente modifica aquela informação, a gente corrige várias pessoas antes e garante que aquilo não continue para os próximos. Por quê? Porque a gente modifica um padrão de comportamento. É isso que a constelação faz. Tá? Então, olha só, né? Voltando lá, para aqueles pais que ficam, né, achando que quem tem que educar, todo mundo tem que educar, menos eles. As crianças são muito sensitivas e, com seu amor infantil, querem trazer os pais de volta para a vida no aqui e agora. Então, sabe aquela criança hiperativa, que agora o pessoal dá remédio para elas? É justamente isso que elas estão fazendo. Elas estão percebendo que os pais eles estão tão assim alienados, então o que elas começam a fazer? Um monte de bagunça. Aquela coisa, não vou ficar quieto de jeito nenhum. Por quê? Porque nesse tempo que ele está se comportando assim, ele tem a atenção dos pais. E ele repete esse padrão, né, Maria? Né? A gente que é professora, não sei se mais alguém tem esse prazer, faz a mesma coisa dentro da sala. Por quê? Porque ele precisa de atenção. Então, se ele não tem a atenção dos pais, parece que eles ficam treinando dentro da sala de aula. Por quê? Porque ele sabe que vai ser chamada a atenção e vai chamar os pais. Então, tudo para quê? Pai, eu preciso que você me passe seu conhecimento. Como é que eu vou crescer? E quando isso não acontece, nós, né, nos tornamos adultos com um monte de dificuldade, um monte de limitação. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer a tal da flecha, né? Ninguém passou pra gente. É lógico que né, nos dias de hoje a gente não precisa aprender a pescar, mas é pior ainda o que a gente precisa estar aprendendo e estar passando para os filhos. Porque as necessidades são outras. O mundo é outra coisa aqui, né? Viver na selva eu falo que até é uma beleza, porque a minha única preocupação são as onças. Eu sei que a onça, o horário que a onça ataca é tal horário, se eu estiver em tal lugar, e a gente aqui na cidade não tem horário para saber que hora que a onça ataca, não. A onça não tem hora. Ela ataca de todos os lados. Então imagina, né, a necessidade que as nossas crianças têm de orientação, de presença dos pais, transferindo toda essa bagagem de conhecimento que para poder sobreviver por aqui. Ok? Então vamos lá. Oi, Claudemar. Deu tempo? Tá vendo? É a chuva, tô falando. Então, olha só. Vocês conseguem ler o que está dentro desse quadradinho? Vê se vocês conseguem ler. Eu vou ler com vocês, ó. Imagina, que isso. Seja muito bem-vindo, tá? Então, ó, a solução sistêmica, para ser verdadeira, precisará primeiramente excluir os filhos de qualquer conflito existente entre os pais, para que os filhos possam sentir a presença harmônica do pai e da mãe em suas vidas. A nossa sociedade está tão assim bagunçada, justamente por quê? Porque o núcleo familiar, e esse núcleo familiar, gente, não tem nada a ver, no primeiro momento, com o tipo de família. As pessoas elas acabam desviando a atenção para outras coisas, né? Mas o nosso núcleo familiar está com problema, por quê? Porque a gente primeiro não reconhece a importância que os pais têm, presentes ou não, como nós já falamos. Mas não tem esse sentimento de gratidão. E as crianças estão muito jogadas. O pessoal coloca o nome de adolescente como aborrecente. Olha, como que um pai... Eu fico pasma. Como que os pais podem chamar os filhos de aborrecentes? Gente, eu acho essa terminologia tão grotesca. De um mau gosto, um péssimo tom.
para não falar outra coisa, que eu nem sei como que podem ter criado uma coisa dessa. Quer dizer que você já pega, começa a passar esse tipo de informação para um adolescente que ele já é chato. Ele tem um monte de conflito, um monte de situação. Não é possível que as pessoas ficaram tão esquecidas. Oi, Giovana, tudo bom? Estão tão esquecidas assim do que elas foram quando eram adolescentes. E todas as dificuldades que tinha. Você pega um adolescente hoje que é assim. Os pais trabalham 12 horas por dia, porque a gente trabalha 12 horas por dia. O pai coloca toda a responsabilidade da educação para terceiros. Quando chega, o filho começa a falar alguma coisa, ele compra um celular novo, não conversa, e depois reclama quando é adolescente que, nossa, você não vai falar onde você vai? Puxa, você não quis saber de mim, agora você quer que eu fale? Né? É o dar e receber. Eles não receberam esse tipo de carinho. Como é que eles vão devolver alguma coisa? Eles não aprenderam a valorizar os pais. E ainda tem essa coisa da nossa sociedade de achar que, né, que de colocar na mídia, né, através dessas novelas maravilhosas que a Globo faz, que eu já não assisto TV aberta já há uns 12 anos, né? Mas a gente escuta aqueles temas gostosos que elas desenvolvem, né? Que para poder criar um conceito de família e tirar, né, das mãos dos núcleos familiares aquela coisa do não vamos modificar essa sociedade criando filhos melhores, né? Imagina, aqui não tem mais conceito, só coloca aquelas barbáries, você passa pelos canais, ninguém tem nada de bom para passar, e é essa informação que está sendo assimilada. Lembra campo mórfico? O campo mórfico, ele é o quê? É a soma de todos os nossos comportamentos que são reproduzidos por conta de repetição. Então, é o hábito. Que hábito que eles vão transferir se não acontecer alguma coisa muito, né? Tá? Então, olha, na tentativa de preencher esses espaços vazios que os pais deixam, olha o comportamento dos filhos, vocês vão entender. Ah, gente, não se esqueçam jamais que nós somos filhos, tá? Porque quando eu começo a colocar isso aqui, o pessoal começa a ficar todo cheio assim de tristeza. Poxa, mas eu sou um péssimo pai. Poxa, mas que porcaria. Poxa, ela tá falando é verdade, tal. Não se esqueça que antes de sermos pais, nós fomos filhos. Então a ideia é você também entender como a informação chegou em você, como você digeriu essa informação e como você reproduz essa informação. Então a gente também pode modificar. Quando a gente entende o que aconteceu, a gente também consegue modificar alguns comportamentos nossos, ok? Então, mas, né? Aí a gente entra por um monte de outras situações, né, Dani? Porque, ó, tem uma frase que parece boba, mas ela tem tudo a ver. É, nós temos os pais que precisamos. E os pais têm os filhos que precisam também. Não existe nada de errado. O universo, ele não faz nada errado. Tudo que ele faz é certinho. Então, exato, é isso. Então a gente tem os pais que precisam e somos os pais que os filhos precisam. É lógico que a gente pode, né, a partir do momento que a gente tem conhecimento, tem que colocar em prática e começar a se corrigir. Vamos mudar essa frequência, vamos fazer com que a coisa melhore para frente e melhore lá atrás, né? Exato. Então, nada de traumas. Nada de traumas, né? Então, olha, na tentativa de preencher esses espaços vazios que os pais deixam, os filhos se sobrecarregam e passam a ser a felicidade dos pais. Olha, eu nem sei se a gente vai conseguir estar falando tudo que tem falado desses montes de slides que eu coloquei aqui. Qual que a gente faz essa aula em 2 vezes? Porque ela tem tanta consistência, ela tem tanta informação que eu não vou passar rápido por ela, viu? Exato, entendeu? Eu não vou porque eu sei que mexe muito com a cabeça da gente, tá?
Então, olha, quantas vezes, quando a gente é criança, isso a gente também faz com os filhos, por isso que a gente tem que modificar, ok? Então, a gente pega assim. é, Você faz. Isso já começa de pequenininho. Quando você tem 6 meses, tal, você já começa a ouvir. Então a criança ela pega, vai lá e dá uma risadinha. Aí a gente fala: "Ai, que coisa linda! Ai, como você é linda! Como você é lindo!" Tal, porque você sorriu. Aí ele entende: "Opa, então se eu sorrir, as pessoas falam que eu sou lindo." Aí já começa a crescer aquela vontade de agradar, né? Então eu quero agradar minha mãe. O que que eu vou fazer? Né? Eu vou sorrir, porque quando eu dou aquela risadinha, eu já percebi que ela me pega no colo. Então, se eu agradar minha mãe, como prêmio, ela me pega no colo. Aí você faz 7 anos de idade e você descobre que se você tirar boas notas, seus pais também ficam felizes. E isso, né, dessa forma, perfeito, uma forma patológica. Patológica é assim: você não gosta de quiabo, mas os seus pais falaram que você tem que comer quiabo, que quiabo é bom. Enquanto você é criança, perfeito. Quando você faz 10, 12 anos de idade, se você continuar comendo aquele quiabo só porque os pais disseram que aquilo é bom, você já está entrando em desequilíbrio. Por quê? Por que você está entrando em desequilíbrio ali? Porque sua preocupação agora é agradar os pais. Você está dando muito, mas a atenção que ele vai te dar por conta daquele ato não é comparável ao quanto você está se sacrificando para tentar agradá-los. Certo? Viu o desequilíbrio onde está? Então, quando os pais brigam, né? Agora vamos pegar, né, nessa coisa de querer. Então, a gente entra nessa neura de querer fazer os pais ficarem felizes. Você não fica assim, preocupado se você está feliz. Olha o desequilíbrio. O importante é só que eles estejam felizes. E nessa loucura de querer o tempo todo que só os pais sejam felizes, né? O que, que a criança faz? Ó, quando os pais brigam, né? Elas se colocam obedientes para um dos pais e tenta criar uma reconciliação ou fica doente para que os pais se unam cuidando dele. A criança inconscientemente diz: "Eu vou no seu lugar", tá? Olha, eu não quero que meus pais briguem. Não quero que minha mãe, porque, né? Meu pai ou minha mãe fiquem tristes. Então, se quem saiu mais triste foi o pai, ele vai acabar fazendo o quê? Ficando bem bonzinho, melhor ainda tentar, né, amparar mais aquele pai, né? Porque ele que ficou mais sensibilizado dentro do conflito e vai tentar aproximar os dois. Ele acaba virando um elo de ligação entre os dois. E se ele não consegue, a criança é inconsciente, se ela não consegue fazer com que eles se harmonizem, geralmente elas começam a associar que quando elas estão doentes, os pais as levam para o médico, por exemplo. E quando eles vão para o médico, eles conversam. Olha só, olha só a ligação que ele faz. E se a gente prestar atenção, usar um pouquinho, forçar um pouco a nossa memória, a gente vai perceber, né? Provavelmente vai conseguir lembrar de algumas situações que a gente se comportou assim, mesmo depois de grande, tá? Por exemplo, invertendo. Você teve uma discussão com seu filho, ó, para ver, é só para ver como o padrão se repete. Você teve uma discussão com seu filho, foi uma coisa feia, né? Aí você começa a, sei lá, ter problema de estômago, né? Vai e reclama: "Ai, não tô passando bem, não tô legal, não sei o que, não sei o que." O filho vem correndo: "Ah, então vamos pro médico, vamos pro médico, vamos pro médico." Esse comportamento seu é uma reprodução do que você já fazia com seus pais. Que você descobriu que ficando doente você tem atenção. E isso acaba virando uma doença mesmo, uma patologia, né? Que são aquelas pessoas que usam chantagem emocional, que se comportam dessa forma. Isso é uma descompensação de equilíbrio.
tá? E aquela coisa, eu sofro por você, então eu prefiro eu ficar doente. Não tem gente que é adulto que faz assim? Né? Não esquece que a gente está falando de equilíbrio de entre dar e receber. Eu vou ficar doente, porque se eu ficar doente, toda a família se une. Não é? Deixa eu ver. Exato, tá? Esse aí ele tá dentro da lei de equilíbrio. Esse daí ele tá é a lei de exclusão, é aquela lei de pertencimento. Então aquele que foi excluído, né? A tendência é uma forma dele tentar incluir aquela pessoa de novo na família. Vocês perceberam como a gente tem esses movimentos? E esses movimentos é o que a gente vê na constelação, do mesmo jeito. A gente vê na constelação na hora que a gente está colocando lá. Né? Então, quando a gente vê esse tipo de comportamento, já fica mais fácil para você descobrir o que acontece dentro da família, é tal lei que está em descompensação e começa a planejar quais as curas que você vai estar fazendo dentro daquele contexto daquela família. Por isso que a constelação ela é muito particular. Ela é muito só daqui. E é uma coisa que você nunca vai encontrar uma família uma igual a outra. Nunca vai encontrar, tá bom? Se tiver dúvidas, pode estar colocando, tá, gente? Vou respondendo. Mexe com a cabeça da gente, né? Mexe, né? Mas é por isso que nós somos terapeutas. Olha que sorte que a gente tem. A gente vai vivenciar o problema dos outros e aprender com eles. Não é uma delícia isso? De trocar? Então, vou ler esse pedacinho pra gente se localizar, certo? Mas esse amor é cego, né? Essa coisa de você querer fazer essas compensações, de você ficar doente para sua família ficar unida. Eu conheci uma pessoa que ela desenvolveu um câncer. Ela parava de um câncer e entrava em outro. Por quê? Porque quando ela ficava doente, todos os filhos se davam bem. Porque tinha que cuidar da mãe. Só que você vê como é doentia a coisa, que ela não percebe que além dessa descompensação absurda, né, de equilíbrio, nossa, quando é que, né, tamanho sacrifício, não tem como eles compensarem. Mas ela ficava feliz porque, ai, que bom, assim a família fica bem e tal. É doentio uma coisa dessa, né? Então, mas esse amor é cego e não traz solução real, e sim agravamento do problema. Por quê? Porque a hora que aquela pessoa que está funcionando como mediadora for embora, a família vai se separar de vez. Então você não está resolvendo o sistema familiar, você está disfarçando, você está maquiando um problema e só está aumentando o tamanho dele, ainda por cima. Então, muitos pais acabam abdicando da sua vida de casal para nutrir 100% das necessidades dos filhos, por exemplo, e se esquecem que a base da família é o casal fortalecido. Então, sabe aquelas pessoas que falam, eu vou ficar junto só por causa dos filhos? Olha, não vou me separar porque, né, tem os filhos. E você que a pessoa está colocando para os filhos. Olha a descompensação. Ó a falta total de equilíbrio aí. Então quer dizer que os filhos vão ficar responsáveis, você está colocando isso para eles. Agora vocês são responsáveis para que a gente continue junto. Aí sabe aquelas pessoas que depois que o filho, né, vira o tal do aborrecente, que joga na cara dele esse tipo de situação? Poxa vida, você não reconhece nada que a gente fez. Nós fizemos tudo por você. Falta de equilíbrio total. Como que você pode colocar nas mãos de uma criança a responsabilidade pela sua vida, pelo seu convívio? E vice-versa. Como que você vai abrir mão do seu convívio, né? Você com a sua esposa, só por causa da criança? Então, aqueles pais fazem o contrário, né? Ele só sabe falar do filho, só sabe cuidar dos filhos. Aí o filho vai embora, eles não sabem, não tem o que fazer. Acaba a família. Tá errado, é falta de equilíbrio. A lei do equilíbrio a gente tá na medida do que recebe.
Existe uma exceção com relação aos pais, que inclusive a gente vai ver mais para frente, mas eu vou adiantar, que é assim: nunca vamos conseguir equilibrar essa quantidade de amor que os pais têm, mesmo aqui naquelas situações. Então, a única vez que a lei do equilíbrio não exige que exista uma compensação, porque a gente sempre vai ser devedor para os pais, é essa. E para os pais, o que eles querem de verdade, os pais, quando eles são, né, tão equilibrados dentro daquele padrão de família, a única coisa que eles precisam dos filhos é a gratidão. E essa gratidão não é ficar, ai, pai, muito obrigado, te agradeço muito todo dia, ai, puxa vida, não é isso. É a gratidão de coração, que às vezes você nem precisa estar falando, mas o sentimento chega. Por isso que quando a gente está dentro do sistema familiar, naquela situação que eu falei no comecinho, que os pais não estavam presentes, te abandonou, você é adotado, esse tipo de coisa, e que a gente precisa ser grato para poder ter acesso a toda a informação do campo mórfico, todo aquele aprendizado lá atrás, basta a gente se conectar e ser grato. Então, por conta dessa situação, que nós sempre seremos devedores para os pais, o fato da gente ser grato, mesmo que não faça nada, e o fato deles nunca ter feito nada diretamente por nós, numa situação dessa, né? Ainda assim está em equilíbrio. Está em equilíbrio. Eles vão responder essa situação por uma outra forma. Aí entra um monte de situações, tal, que a gente não vai entrar no mérito, né? Mas o fato de eu me sentir grato me conecta com a energia do universo e me equilibra. Todas as coisas que eu for resolvendo na minha vida vão ser diferentes. Aí tem uma coisa assim, quer ver? Todo mundo fala muito da parte financeira, né? E eu posso falar assim também de carteirinha. Dentro da, vamos colocar assim, da dinâmica energética, vamos colocar assim, tá? Os pais, eles têm a seguinte representação: a mãe representa a parte de dinheiro, o pai, ele representa as oportunidades para ganhar esse dinheiro, se pegar nesse tema. Por quê? Porque a mãe é que nutre, ela alimenta, não é assim? A criança nasce, ela amamenta, ela que faz as comidinhas e tal. Então, a representação, né, dela dentro do plano de energia, vamos colocar assim, é de nutrir o filho, tá? Então, o que acontece? Se você tem alguma dificuldade muito grande com relação à sua mãe, provavelmente você vai ter problemas financeiros constantes. Porque o universo não perdoa. É uma lei e lei se cumpre. Se você não é grato à sua mãe, quebra o fluxo de energia. No campo mórfico você perde informação. E a gente mesmo acaba criando essa situação dentro da gente. De não se sentir suficientemente merecedor. Porque lembra quando lá atrás a gente não tinha aquela coisa de querer agradar?